Bem-vindo de volta. Essa aula também é muito importante. Eu vou falar sobre a codificação e decodificação em ABI. ABI Encode e Decode. O que é isso? Vamos por partes. Então, eu vou tentar fazer essa aula o mais devagar possível, porque esse é um assunto um pouco complicado, que em primeiro momento é um pouco difícil de entender, mas ao longo do curso deve ficar claro como ele funciona. Bom, a ABI, como nós já vimos, é um manual que nos permite se conectar com um contrato inteligente. Todo contrato inteligente tem a sua ABI. Qual é o propósito da ABI? O propósito da ABI é transformar algo, vamos dizer assim, numa linguagem humana em algo que a máquina virtual da Ethereum entenda. Por exemplo, se a gente quer executar um certo método num contrato inteligente para buscar um valor e o nome do método é busca valor. Como é que eu transformo isso em uma forma codificada que a máquina virtual da Ethereum entenda? Por que a gente precisa fazer isso? Porque tudo que é feito na máquina virtual da Ethereum, qualquer alteração de estado é feita através de transações. Mesmo as calls, que eu já falei que não alteram o estado da blockchain, também é enviado de uma forma bem parecida com transações. E a gente já enviou várias transações para ver que uma transação é um conjunto de campos. De, para, limite de gás, valor do gás, etc. Então, em um daqueles campos é que nós temos que pedir contrato, execute esse certo método. A gente faz isso no campo data. O campo data da transação é como nós nos comunicamos com o contrato inteligente. Mas como é que a gente preenche esse campo data? Será que a gente escreve em português, por favor, computador, execute o método? Não. A gente faz isso codificando em ABI. E aí a forma que a gente faz essa codificação não é tão simples, mas também não é tão complicada. Para começar, a gente tem que dizer qual função nós queremos que seja executada. Toda função tem um identificador, que é basicamente o nome da função seguido dos seus parâmetros. A partir deste identificador, nós podemos calcular a assinatura dessa função ou a assinatura desse método. A gente calcula isso tirando o hash QCAC 256 desse identificador e pegando os 4 primeiros bytes do hash. Esse hash ele tem 32 bytes, a gente pega os 4 primeiros. Então vamos ver um exemplo do que eu estou falando. Vamos dizer que a gente quer executar a seguinte função, a função de nome valor de um contrato inteligente. Então vamos calcular a assinatura dessa função valor. Eu vou aqui num site, que nós já utilizamos esse site anteriormente no curso, que ele calcula o QCAC 256 para a gente, baseado em algum texto ou em algum número hexadecimal. Então, para deixar claro que existem essas duas opções, texto e hexadecimal. Por quê? Porque às vezes a gente quer calcular o hash em cima de um conjunto de bytes. Aí tem que marcar aqui input type x. Estou falando isso porque eu mesmo já me confundi nisso. Antigamente eu me confundia, esquecia e aí não dava o hash que eu queria. Mas nesse momento é realmente um texto. A gente tem que colocar o identificador da função. Então já falei que o identificador da função é valor abre e fecha parênteses. Bom, esse aqui é o QCAC 256. A gente pega os 4 primeiros bytes ou os 4 bytes mais à esquerda. Cada byte são os 2 primeiros caracteres. Então, 2 é 1 byte, 4, 2 bytes, 6, 3 bytes, 8, 4 bytes. Isso aqui são os 4 primeiros bytes do QCAC 256 de valor abre e fecha parênteses. Quais são? EC, BA, EC, BA, C7, CF. Então vamos voltar aqui no. Veja que é EC, BA, C7, CF. O 0x é apenas para indicar que esse número é em hexadecimal. Então nós vimos como calcular a assinatura da função valor. Vamos ver um outro exemplo. O exemplo agora vai ser a função incrementa. Então, incrementa, abre e fecha parênteses. Por que abre e fecha parênteses? Porque aqui pode ser que essa função tenha parâmetros. Nós não vimos ainda funções com parâmetros, então só estou adiantando que se tivesse nós teríamos que colocar aqui. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas por enquanto essa função não tem parâmetro, então calculamos o QCAC, qual é a assinatura dela? Pegamos os 4 primeiros bytes. A7, 25, 48, B4. Essa é a assinatura
da função incrementa. Vou voltar rapidamente aqui no contrato. Nós já escrevemos várias vezes o contrato contagem. Esse contrato tem duas funções. A função incrementa e a função valor. Isso aqui não parece uma função porque é uma variável de estado, né? Função tem function, isso aqui é uma variável de estado. Porém, toda variável de estado pública é criada automaticamente uma função com o mesmo nome da variável de estado. Vamos falar mais sobre isso, mas apenas que fique claro que aqui tem duas funções, uma valor, abre e fecha parênteses, a outra incrementa. E nós conseguimos calcular, vou voltar aqui, suas assinaturas. Na próxima aula, nós vamos descrever transações que vão entrar em contrato com a máquina soratéria e pedir contrato inteligente tal, execute, por favor, esse método. Vamos ver isso como funciona na prática.